A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs que estão comigo nesta rede social para junto meditarmos na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 4, e do versículo 4 nós vamos pular para o 13, o 14 e o 15. No versículo 4, meus irmãos e minhas irmãs que estão comigo nessa rede social, diz assim: porque se alguém for pregai-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Agora versículo 13, 14 e 15 que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigura-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. E não muito, pois, que seus ministros, que se transfiguram em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Glórias a Deus. Quando eu olho aqui, irmão, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo envia essa segunda carta à igreja de Corinto, que estava passando diversas adversidades. A situação não estava boa naquela igreja. Todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada e uma carta sendo direcionada para uma igreja, ela está sendo direcionada para advertir, restaurar, renovar e fazer alguns irmãos que estão duvidosos para que possam criar com mais fé, com mais firmeza e se arrepender de todos os seus pecados. Hoje em dia, irmão, essa palavra pecado já não se fala mais. Por que não se fala mais? Ou a pessoa está com medo de falar sobre o assunto, ou então a pessoa está praticando tais pecados. Por isso que a pessoa não vai falar de tais pecados, porque a pessoa também está em pecado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus vai condenar todas as pessoas que estiver fazendo práticas perversas, a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, entre outros pecados, desejos da carne. Se a pessoa não se arrepender desses males, será condenado. Vai ser lançado no fogo do inferno, conforme diz a Bíblia. E o próprio Jesus falou em Mateus capítulo, glórias a Deus, 23, versículo 33, que diz: como escapareis da condenação do inferno? Como, irmão, se escapar da condenação do inferno? É abandonando todos os pecados. Com Deus não tem meio termo, irmão. Ou você abandona os teus pecados, desde o menor ao maior, ou então você nunca vai entrar no reino dos céus. Agora, o inferno tem sempre vaga para mais um. Por isso, meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e para ir para os céus é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cuidado com essas facilidades do Evangelho que tenham trazido para você, dizendo que Deus só quer o coração. Se Deus só se quisesse só o coração, irmão, o céu já está cheio de coração, não de almas salvas. Você entendeu? Vigia! Porque se você está congregando em algum lugar e nunca ouviu a palavra pecado, juízo e justiça, é porque o dirigente deste lugar não vê você como uma alma, mas um contribuinte para poder arrecadar dinheiro de você. Agora, se você está num lugar que ensina a Bíblia, como a Bíblia é, como a palavra de Deus é, pode ter certeza, o dirigente daí está preocupado com a tua alma, quer que você se salva e vai morar no reino dos céus. Por isso, meu irmão e minha irmã, procure ler mais a Bíblia. Procure saber mais da verdade para saber se você ainda está no caminho. Porque no grande dia, Deus vai cobrar eu e você todos os nossos atos, pensamento e palavra. Pense nisso.